Olá, olá, moçada. Sou o Wellington, professor de Química, e o tema da aula de hoje é tabela periódica. Vamos começar então nossa aula com uma explanação do histórico de como foi que surgiu a tabela periódica. A tabela periódica então surgiu com uma necessidade dos químicos em sistematizar e organizar os 65 elementos químicos que foram descobertos ali até o início do século XIX. Durante 200 anos foram várias tentativas de organizar esses elementos. Porém, nenhuma apresentou um grande sucesso. Todas tiveram sucessos limitados. Podemos citar então algumas formas, como a forma de organizar por tríades, onde os elementos eram organizados por grupo de 3. Os elementos também foram organizados por ordem, por data de descobrimento, por local onde foram descobertos, entre outras formas. Porém, nenhuma delas era capaz de apresentar informações relevantes, certo? Então, mais ou menos nessa época, os químicos também já possuíam informações referentes às características dos elementos, como raio atômico, densidade, reatividade. Porém, essas informações elas consistiam em fatos isolados e não eram relacionadas entre si. Em 1869, então, o químico Dmitri Mendeleev desenvolveu a primeira tabela periódica que deu origem à utilizada atualmente. Mendeleev descobriu que se arrumasse os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, guardem isso, por favor, sublinhem aí, massa atômica, os elementos com propriedades semelhantes ocorreriam em intervalos periódicos. Beleza? Esse aqui, então, é o nosso químico Mendeleev. Foi ele que deu origem à tabela que a gente utiliza, que a gente conhece hoje em dia. Essa aqui, então, foi a tabela que foi criada por Mendeleev. O que ele fez? Ele organizou os elementos por linhas e empilhou essas linhas formando colunas. Elementos de uma mesma coluna, do mesmo grupo, teriam, então, propriedades químicas semelhantes. Ao organizar essa tabela, Mendeleev teve alguns problemas. Um deles foi que alguns elementos precisaram sofrer a adaptação, como aqui no caso do telúrio e do iodo. Se a gente for ver, o número atômico, o número de massa do telúrio é 128 e o número de massa atômica do iodo é 127. Então eles não estão seguindo a ordem crescente de massa, certo? Por que isso? Porque Mendeleev sabia que as propriedades do telúrio eram semelhantes aos elementos que pertenciam a esse grupo aqui. Se ele invertesse e colocasse o iodo, já não daria certo. Então, ele teve que fazer essa pequena adaptação. Outro problema é que a tabela periódica ficou cheia de espaços vazios, espaços em brancos. Para transpor esse problema, Mendeleev, então, interpretou que os elementos que completariam esses espaços ainda não tinham sido descobertos. Beleza? Então, com a descoberta do próton e dos elétrons, lembra lá da atomística, dos experimentos de Thomson, de Rutherford, Bohr, certo? O físico Monsley, ao examinar o espectro de raio-x dos elementos, percebeu que os elementos ficariam em um padrão ainda mais regular quando arranjados em uma tabela em ordem crescente de número atômico. Guardem isso aqui. Para Monsley, então, a ordem certa é a ordem crescente de número atômico, inverso do que previu Mendeleev, que era a ordem crescente de massa atômica. Por que isso? Moseley conseguiu, então, transpor os problemas de Mendeleev, que foi o caso lá do telúrio e do iodo. Se a gente for ver aqui, telúrio massa 128, iodo massa 127. Porém, o número atômico do telúrio é 52 e o número atômico do iodo é 53, beleza? A gente está vendo aqui, ó, a massa do iodo e do telúrio, elas estão um pouquinho diferentes aqui de baixo, porque essas daqui elas foram aproximadas, tá bom? Mas é a mesma coisa. Aqui, então, a gente tem a tabela periódica atual, certo? Como a gente conhece ela atualmente. A tabela periódica ela pode ser classificada e subdividida em diversas formas. Uma delas é dividir a tabela periódica, então, em séries ou períodos. Séries, então, são linhas horizontais de elementos na tabela periódica e reúnem elementos em ordem crescente de números atômicos. Se a gente for pegar, então, aqui
uma linha, por exemplo, a linha 4, beleza? Todos os elementos aqui vão estar, então, em ordem crescente de número atômico. O potássio com 19, o cálcio com número atômico 20, aqui a gente tem o vanádio com número atômico 23, o ferro com o número atômico 26 e assim por diante. Elementos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas. Tranquilo? Vamos ver aqui. Todos os elementos que estão no período 4, apresentam o mesmo número de camadas se a gente for fazer a distribuição eletrônica. Então, todos os elementos que estão aqui, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, vão terminar com 4. Por exemplo, aqui, 4s2, 4s1, 4p3 e assim por diante. Todos que estão nessa camada. E assim aqui também com o restante. Por exemplo, todos os elementos que estão aqui na camada 5 vão terminar a distribuição eletrônica no nível 5. Por exemplo, o rubídio, o estrôncio. O número de camadas de um átomo fornece o período do elemento. Então, se eu estou lá na distribuição eletrônica e a camada terminou em 5, eu vou vir na tabela periódica e ele vai estar aqui no período 5. Se na distribuição eletrônica terminou em 2, a gente vai vir procurar aqui no período 2. Tranquilo? A tabela periódica pode ser também dividida em grupos ou famílias. Lembrando que o termo famílias ele caiu em desuso. A tabela periódica, então, ela é composta por 18 colunas. Se a gente for contar aqui, então, 1, 2, 3, chegando aqui nos gases nobres, vamos chegar à soma de 18 colunas. Tranquilo? A tabela periódica ela também é dividida entre elementos representativos. Algumas tabelas ainda chegam com algumas notações como família 1A, família B, certo? Era a forma que eles subdividiam esses grupos. Essa denominação ela caiu em desuso também. Hoje a gente usa apenas numerações em números arábicos, que vai de 1 a 18, certo? Aqui então a gente tem o hidrogênio, que a gente fala que é um elemento órfão, porque ele não pertence a nenhuma família. Então aqui a gente tem o grupo A, que é o grupo dos metais alcalinos, o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos, o grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos, o grupo 3, que é a família do boro, o grupo 4, que é a família do carbono, o grupo 5, que é o grupo do nitrogênio, o grupo 6, ou 16, o grupo 16, que é o grupo dos calcogênios, o grupo 7 é o grupo 17, é o grupo dos halogênios, e o grupo 18, grupo dos calcogênios, certo? Então aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, beleza? Lembrando que esse grupo que era 3, 4, 5, 6, 7A, ele caiu. Então agora é 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tranquilo? Vamos lá? A tabela periódica ela pode ser também subdividida em subníveis. Esses subníveis são divididos em blocos também. Elementos de um mesmo grupo ou família da tabela periódica têm propriedades químicas semelhantes, por apresentarem análogas configurações eletrônicas mais externas. Então, o que seria isso? Se a gente for fazer distribuição eletrônica desses dois grupos aqui, a gente vai perceber que toda distribuição eletrônica vai terminar no subnível S. E aqui, então, do grupo 13 ao grupo 18, todas as distribuições eletrônicas vão terminar com o subnível P. Esses aqui, que são os metais de transição externa, vão terminar com o subnível D. E os metais de transição interna, que geralmente ficam aqui, nesse quadradinho, eles vão terminar, então, com o subnível F. Beleza? Apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, por apresentarem configurações análogas, elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, elementos que estão aqui no grupo 1 vão sempre terminar com essa distribuição eletrônica com um elétron. Então, no caso, seria por estar no bloco S, um S1.
Grupo 2 vai terminar, então, todos os elementos aqui terminam a configuração eletrônica em 2s2. Grupo 13. Vamos terminar, então, como está na família 13. E no bloco P vai terminar, então, em quê? Em 3p. Grupo 14 em 4p. Grupo 15 em 5p. Grupo 16 em 6p. Grupo 17, 7p. Grupo 18, 8p. Beleza? Aqui a gente pode ver alguns exemplos. Eu peguei então aqui a família dos metais alcalinos terrosos, certo? Que é a família 2 aqui. E os elementos que pertencem a essa família, a esse grupo, são o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Se a gente for fazer a distribuição desses elementos, a gente tem o que está aqui descrito. Então, berílio tem 4 elétrons, vai dar um S2, 2S2. Magnésio tem 2 elétrons, S2, 2S2, 2P6, 3S2. Cálcio, 20 elétrons, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. O que a gente tem aqui? Toda a distribuição eletrônica terminou em S2, porque todos os elementos pertencem, então, por estar no bloco S, pertencem a essas duas, podem pertencer, então, a essas duas colunas, mas como tem 2 elétrons na camada de valência, a gente sabe que ele pertence à família ou grupo 2. Tranquilo? Então lá, como decorar a tabela periódica? Se a gente for procurar na internet, existem diversas frases que podem te ajudar a decorar a tabela periódica. Professor, é necessário decorar a tabela periódica? Não, mas saber em que grupo estão os elementos te ajuda mais para frente com as nossas próximas aulas. Por exemplo, a aula de ligações químicas. A gente vai precisar relacionar 2 elementos. Se a gente sabe em qual tabela, em qual coluna, em qual período está esse elemento, fica mais fácil, então, para a gente fazer ali as ligações químicas. Então, algumas das frases que eu trouxe são as mais utilizadas por aí. Então, todos os elementos eles aparecem com o símbolo deles em laranja, certo? E vamos lá, então. Uma frase então, para o grupo dos metais alcalinos seria: hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Família dos metais alcalinos terrosos. Bela Margarida casou-se com o Sr. Bartolomeu Ramos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Família do grupo 13. Brasil alagado, índio telefonando. Boro, alumínio, galho, índio, telúrio. Grupo 14. Comiciri gelado sem problemas. Carbono, silício. Germânio, estanho. É o estanho mesmo. E o chumbo. Família, o grupo 15. Nossos pais assaram saborosos bifes. Nitrogênio, enxofre. Astato. Vamos ver se é o astato mesmo. É o arsênio, sempre confundo. É o arsênio, o antimônio e o bismuto. Aqui, então, no grupo 16, no grupo dos calcogênios, a gente tem os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Aqui no grupo 17, a gente tem: ficou claro que Brahma é igual à Antártica. Eu gosto da frase mais: foram classificados Brasil e Itália, e tem também para os atleticanos, famoso clube brasileiro imbatível Atlético, com os elementos químicos que compõem então flúor, cloro, bromo, iodo e astato, e o astato. E o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, a gente tem o que? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. E a frase então é: Hélio negou arroz a Cristina e foi para Xerém com Renata. Então, uma dica é vocês criarem as suas próprias frases. Porque quando a gente cria as nossas próprias frases, a gente acaba criando algo pessoal. E isso acaba facilitando para a gente decorar, então, a tabela periódica. Ou qualquer outra coisa que você queira decorar aí. Certo? Vamos para um exercício, então, de exemplo.
Marque a série que é composta por um halogênio, um metal alcalino e um gás nobre. O que seria então halogênio? Se a gente for pegar lá, então, halogênio é a família 17 e ela é composta por alguns elementos. Se a gente for lá na frase, então, ficou claro que Brahma é igual à Antártica. A gente tem os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, certo? Então aqui a gente tem cloro aqui, flúor aqui, cloro aqui, bromo não, então isso que a gente já arrisca, e a gente tem iodo, então pode ser essas aqui. A segunda família, o segundo grupo, então, é dos metais alcalinos, que é a família, o grupo 1. A gente tem lá, então, hoje na cama, Robinson Crusoe em francês. Hidrogênio lítio, potássio, hidrogênio lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Opa, aqui a gente tem um erro, que não é esse R, é esse S aqui, beleza? Arrumem aí. Em francês, que é o frâncio. Então a gente vai procurar aqui que condiz com isso. Então aqui a gente já não tem nenhum dos elementos, então a gente pode riscar essa aqui como falsa. Essa aqui também não tem, é falsa, e essa aqui também não tem, é falsa. O elemento que pertence aqui então é o sódio. Só para confirmar, que a gente já tem a resposta, mas vamos confirmar então lá, um grupo dos gases nobres. Grupo 18, Hélio negou arroz a Cristina e foi para Xerém com Renata. A gente tem hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. A gente for ver aqui, a gente tem hélio. Resposta correta, alternativa B. Então, lá, importante. O elemento hidrogênio, embora apareça na coluna 1A, ou no grupo 1, não é um metal alcalino. Então, o hidrogênio ele é um elemento órfão. Ele não tem propriedades ou não é semelhante a nenhum dos outros elementos. Então, ele fica isolado, certo? Todos os elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência, que foi o que a gente já viu. Todos os elementos da coluna 1, dos metais alcalinos, têm um elétron na camada de valência. Todos os elementos da coluna 2, metais alcalinos terrosos, têm 2 elétrons na camada de valência. Todos os elementos lá da família do nitrogênio, que é a família 5, 15, grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. A tabela periódica também pode ser dividida em metais, não metais ou ametais, semimetais e gases nobres. Meu Deus, professor, o que é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Então, metais seriam toda essa subdivisão que viria até aqui. Beleza? Aqui, então, seriam os nossos metais. Tudo que está para cá é metal. Opa, vamos aqui, caneta. Tudo que está para cá é metal. Tudo que está para cá é dominado a metal. A vem de negativa e se refere a não. Então, tudo isso aqui não é metal. A metal. Esses elementos que estão aqui... Opa, cadê? Opa, tá aqui. Esses elementos que estão entre os metais e os ametais são os semimetais. São semimetais, beleza? Esses aqui também são os metais, certo? Eles vêm dessa partezinha aqui, ó. São os metais de transição interna. Tranquilo? Mais um exercício ali, então, para a gente treinar um pouquinho. Mendeleev não estava certo quando relacionou a massa atômica à periodicidade nas propriedades dos elementos. Após algum tempo, é que Moseley percebeu que a periodicidade dos elementos estavam relacionadas com a número de elétrons, número atômico, valência dos elementos, massa atômica ou número de elétrons nos níveis energéticos, blá blá blá. Beleza? Como que a gente resolve isso? Então lá. Moseley, ao examinar o espectro de raio-x dos elementos, certo? Percebeu que eles ficariam em um padrão
ainda mais regular quando arranjados em ordem crescente de número atômico. Então a alternativa certa aqui seria a alternativa B. Mais um exercíciozinho ali. O ar é uma mistura de vários gases. Dentre eles, são gases nobres. Temos aqui, então, alternativa com vários elementos. Como é que a gente faz isso? Gases nobres, então, é o grupo 18. Quais são os elementos do grupo 18? A gente tem aqui, certo? Mas como que eu vou decorar isso aqui, professor, assim, na tabela periódica? Frasezinha lá. Então, a gente tem grupo 18, a gente tem lá hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, certo? Hélio negou arroz a Cristina e foi para Xerém com Renata. Nitrogênio é um gás nobre? Não. Então essa alternativa aqui já está errada. Argônio é um gás nobre? Argônio é um gás nobre? Hidrogênio é um gás nobre? Hidrogênio não é um gás nobre. Então essa alternativa também está errada. Hélio é um gás nobre? Hélio é gás nobre. Hidrogênio a gente sabe que não. Oxigênio também não. Hélio é gás nobre. Argônio é gás nobre. E neônio também é gás nobre. Então a gente achou a nossa alternativa. Só para conferir ali então, a alternativa E, nitrogênio não é gás nobre. Oxigênio também não. Hidrogênio também não. Alternativa certa, alternativa D. Vamos lá, mais um exercício. Recomendo você pausar então o vídeo e tentar resolver esse exercício sozinho. Depois que você terminar, volta aqui e confere a resposta, certo? Então, tempo aí para vocês. Tempo na tela, Brasil. Vamos lá, corrigindo então, certo? Sobre o elemento X no estado fundamental, com número atômico igual a 37, é correto afirmar que é um elemento de transição interna, pertence à família dos metais alcalinos, está no quinto período da tabela periódica, possui um elétron na camada de valência, possui somente 4 camadas eletrônicas. Professor, como fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica e encontrar a camada de valência, para assim analisar as informações de acordo com a sua relação com a tabela periódica. Então vamos lá, a gente fez a distribuição eletrônica do elemento X. Do elemento X, a gente chegou lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Se a gente contar todos os números aqui subscritos, a gente tem o quê? Um total de 37 elétrons distribuídos. Então, a gente vai pegar aqui e vamos analisar as afirmativas. É um elemento de transição interna. Elementos de transição interna terminam no bloco D. Aqui a gente está terminando no quê? No bloco S. Então, a alternativa 1 já está errada. Pertence à família dos metais alcalinos. Opa! Está no bloco S, certo? Que pertence aos grupos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Mas a gente tem o quê? Um elétron, família dos metais alcalinos. Então, alternativa 2 ali, corretíssima. Está no quinto período da tabela periódica. Opa, como que eu vejo isso? A gente vai ver o quê? A camada onde foi distribuído esse elétron. Então, a gente está o quê? Na camada 5. A alternativa 4 ali, então, corretíssima também. Possui um elétron na camada de valência. Epa, a gente tem um elétron aqui, não tem? Então, a alternativa 8 ali, corretíssima. Possui somente 4 camadas eletrônicas. Vamos lá. 1, 2, 3, aqui. Daqui a gente tem a 4 e a 5. Se a gente tem 5, então essa aqui também está errada. Então, as alternativas certas são a 2, 4 e 8. Beleza, galera? Vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos falar um pouco agora sobre propriedades periódicas. Então, propriedades periódicas ou aperiódicas. Como sabemos, a classificação periódica dos elementos fundamenta-se na variação periódica de suas propriedades físicas e químicas dos elementos, em função do que? Do seu número atômico. Sempre guardem isso daqui. Super importante. Essas propriedades atingem valores máximos e mínimos de acordo com a sua posição em relação ao grupo e período em que os elementos químicos se encontram. Opa, professor, o que é isso? Então, conforme a gente anda na tabela periódica, a gente sabe que os números atômicos vão
crescendo ou decrescendo. E assim a gente vai atingir então valores máximos ou mínimos, dependendo então da propriedade que a gente está analisando. Prosseguindo então, propriedades aperiódicas. O que seriam propriedades aperiódicas? O A a gente sabe então que vem de negação, que é não. Opa, letrinha feia. Então, propriedades aperiódicas cresce ou diminui com a variação do número atômico. Essa aqui, então, ela está relacionada, então, com a massa atômica. Então, massa, a gente sabe que a massa, certo? Que é a A lá, é igual ao quê? Igual a o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu aumento a ordem crescente do número atômico, eu vou estar aumentando, então, o que? A minha massa. E o calor específico? O calor específico, então, é a quantidade necessária de calor necessária para levar a temperatura de 1 grama de um elemento. Opa, se eu vou levar 1 grama, se eu aumento o número atômico, eu vou aumentar a minha massa. Se eu aumento a minha massa, eu preciso o quê? De mais energia para levar a temperatura de 1 grama daquele elemento. Então, o meu calor específico também vai aumentar, certo? Propriedades periódicas. Propriedades periódicas são propriedades que atingem valores máximos e mínimos em colunas e períodos, bem determinados na tabela periódica. Então, alguns exemplos dessas propriedades seriam raio atômico, potencial de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, dentre outras. Raio atômico. Então, ali, por definição geométrica, raio é a metade do diâmetro de uma circunferência. Opa, professor, é química ou matemática? A química, então, ela envolve o conceito de várias outras disciplinas. E aqui, no caso, então, a gente vai utilizar um pouco de matemática, um pouco ali da geometria. Então, aqui a gente tem um círculo, certo? Esse círculo, ele tem uma origem em zero. Essa origem em zero, então, a gente vai traçar, então, vamos falar aqui de uma distância de 2 centímetros. Vamos, assim, só estipular uma medida. Uma distância de 2 centímetros. Opa! Então, da origem a uma extremidade, a gente tem 2 centímetros. Se a gente for pegar, então, dos dois pontos, origem, extremidade, a gente tem o que? O diâmetro. Então, o diâmetro dessa circunferência. Então, aqui, opa, o diâmetro é igual a 4 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é apenas a medida da origem até a extremidade. Então, o raio dessa circunferência é igual a 2 centímetros. Beleza? Então, devido ao fato da eletrosfera não ter limites bem definidos, a determinação do raio atômico de um elemento químico é feita pela forma indireta. Como? Medindo, então, a distância entre dois núcleos de dois elementos. Opa, voltando ali. Medindo-se a distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico no estado sólido. Essa distância, então, é dividida por 2. Então, aqui a gente tem dois elementos químicos. Por exemplo, poderiam ser 2 hidrogênios, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Aí a gente tem a distância do núcleo até a extremidade. Só que como a gente não é uma distância bem definida, então a gente vai aproximar dois átomos, certo? Se a gente tem o que? Então, a quantidade de um raio aqui mais um raio aqui, a gente tem a soma, então, que é de um diâmetro. Raio não é a metade do diâmetro? Então, se a gente for pegar de um núcleo ao outro, a gente tem um diâmetro. E o raio, então, seria a metade dessa distância. Então, o raio atômico num grupo, o raio cresce com o aumento do número de camadas, ou aumento da eletrosfera. Então, se a gente for analisar aqui a tabela periódica, certo? A gente está aumentando o quê? O número de camadas. Se eu aumento o número de camadas, eu estou aumentando o raio do átomo, o tamanho do átomo. Por exemplo, ali, a gente tem a camada 1, desse tamanho, uma camada. A gente tem mais uma camada 2, então a gente está aumentando uma camada. Aumenta o volume do átomo, aumenta o volume do átomo, aumenta o volume do átomo, aumenta o raio atômico. A gente pode ter uma noção aqui por essa imagem aqui no canto.
conforme a gente vai descendo na tabela periódica, a gente vai descendo ali no grupo, certo? A gente vai aumentando, então, o tamanho dos átomos, o tamanho do raio atômico. Íons, professor, como funciona? Lembra lá dos íons? Íons, então, podem ser o quê? Elementos, o elemento X, que ele pode ou perder elétrons e ficar positivo. Perde e fica positivo? Sim, porque está perdendo carga negativa, fica então mais positivo. Ou ele ganha elétrons e fica negativo. Se eu estou perdendo elétron, eu estou diminuindo a minha eletrosfera, certo? Se eu estou ganhando elétron, eu estou aumentando a eletrosfera. Diminui a eletrosfera, diminui o raio atômico. Aumenta a eletrosfera, aumenta o raio atômico. Se a gente for ver aqui e analisar essa imagem, então, o lítio ele tem um raio de 1,34, o cátion de lítio tem raio de 0,68. Se a gente for analisar aqui, então, o cloro, que vai ganhar um elétron, o cloro normal tem raio de 0,99 e o íon ânion de cloro, por ter mais um elétron, tem um raio de 1,81. Beleza com esse conceito? Vamos prosseguindo, então. Se a gente for fazer uma análise graficamente do raio atômico, a gente teria mais ou menos isso aqui. Então, aqui, gente, vamos dar uma dica, então, como a gente faz para ler gráfico. A gente vai sempre olhar, então, essas informações que ele descreve aqui, ó. Aqui a gente sabe que está aumentando o número atômico de 10 em 10. E aqui, então, é o raio atômico. Então, ele está crescendo para cá. Quanto mais para cima, maior o raio atômico. E aqui em cima, aqui a gente tem o quê? Os períodos. Então, para cá, aumenta o período. Então, a gente tem aqui, no segundo período, o raio atômico do lítio, que tem lá 3... número atômico igual a 3, certo? Se a gente for andando no período, o que vai acontecer? O raio atômico vai diminuir. Até a gente chegar aqui no terceiro período no sódio. Se a gente for andar no terceiro período, o raio atômico vai diminuir. Beleza? De uma maneira esquemática, então, a gente pode identificar a variação do raio atômico na tabela periódica da seguinte forma. Então, o raio atômico ele vai crescer sempre da direita para a esquerda e de baixo para cima. Tranquilo? Potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia fornecida a um átomo no estado gasoso para a retirada de um elétron. Então, a energia de ionização é a energia necessária que eu tenho que fornecer para retirar um elétron de um átomo. Aqui no caso a gente tem magnésio 12, certo? Mais uma energia de ativação para transformar esse magnésio em um cátion. Um cátion lá, então magnésio com 12 elétrons com 12 prótons e 11 elétrons. Aqui está um elétron do magnésio que está indo embora, certo? Então, num grupo, o potencial de ionização diminui com o aumento do número de camadas, pois a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons, aqui está errado, então está faltando aqui um elétron, sobre os elétrons mais externos, vai diminuindo com o aumento do raio atômico. Beleza? O que isso quer dizer, professor? Vamos lá. Então, quando eu diminuo... Então, potencial de... Peraí, vamos lá. O potencial de ionização ele vai diminuir com o aumento do número de camadas. Beleza? Por quê? Se eu aumento a camada do meu elétron, eu vou diminuir a atração do núcleo sobre aquele elétron. Então, é mais fácil de retirar ele. E com isso eu vou precisar dar menos energia. Se eu estou em menos energia, então diminui o potencial de ionização. Num período, o potencial de ionização aumenta com o crescimento do número de elétrons, ou do número atômico, pois haverá aumento da força de atração do núcleo e, consequentemente, será mais difícil tirar esses elétrons. Então, quanto mais prótons eu tenho ali, quanto mais cresce o número atômico, mais prótons eu tenho ali, e maior vai ser a atração desses prótons em relação aos meus elétrons. Beleza? Então, para a retirada do segundo ou mais elétron de um átomo, o potencial de ionização ou a energia necessária
cresce consideravelmente. A gente vai analisar isso, então, para o elemento químico carbono, que tem 6 elétrons, beleza? Então, para a retirada de um elétron aqui do 2p, que vai ficar então ali 2p1, a gente precisa fornecer o quê? 11,2 volts, elétron volt. Para a gente tirar mais um elétron, esse 2p1 aqui, a gente tem que fornecer o quê? 24,4 elétron volts. Morreu isso aqui. Para a gente tirar esse 2s2 aqui, transformar em 2s1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer 47,9 elétron volts. Acaba isso aqui, e a gente vai ficar em... A gente vai diminuindo, certo? Até a gente tirar o último elétron, beleza? Então, quanto mais a gente for tirando, maior vai ser a energia necessária. Eletroafinidade. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando a ele é adicionado um elétron. Então, a gente tem um elemento no estado neutro, a gente vai fazer o quê? Adicionar um elétron para transformar ele em um ânion. Ânion em um ânion, beleza? Com sinal negativo aqui, certo? E a eletroatividade, então, é a energia que a gente libera quando a gente adiciona um elétron a um elemento. Num grupo e num período, a eletroafinidade diminui com o aumento do raio atômico. Então, ela é inversamente proporcional. Se o raio atômico aumenta para baixo, para a esquerda, a eletroafinidade vai aumentar o quê? Para a direita e para cima. Essa propriedade não é definida para os gases nobres. Por quê? Porque gases nobres eles têm o quê? 8 elétrons na camada de valência e eles são elementos estáveis. Eles estão completos ali por si só. Tranquilo? Então, eles não precisam receber elementos, não tem eletroafinidade. Os elementos com maior eletroafinidade são os halogênios. Por quê? São os elementos ali, então, os halogênios, que estão lá na família 17, que estão perto ali dos gases nobres. Lembrando que todos os elementos, eles sentem necessidade de ganhar ou perder elétrons para atingir o estado de gases nobres. A famosa teoria, na verdade, do octeto. A teoria do octeto é que todos os átomos têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Gases nobres já têm, superestáveis. Halogênios do grupo 17 tem o quê? 7 elétrons na camada de valência. Então eles precisam o quê? Receber um elétron. Então por isso eles têm esse potencial de eletroafinidade, porque eles têm tendência maior em receber elétrons. De maneira esquemática, então, pode-se indicar a variação da eletroafinidade na tabela periódica da seguinte forma. Como ela é inversa, então, ao raio atômico, ela vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletroafinidade. Eletroafinidade não, eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de atrair elétrons em uma ligação Peraí, vamos lá do começo, rebobina aí. Eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de atrair elétrons em uma ligação química. Nos grupos e nos períodos, essa propriedade diminui com o aumento do raio atômico. O que isso significa? Se a gente for lembrar, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, beleza? Chegando aqui no frâncio. E a eletronegatividade é a tendência que um elétron apresenta de atrair elétrons para ele, numa ligação química. Em uma ligação química, por exemplo, um tipo de ligação covalente, que é uma ligação que a gente vai ver mais para frente, os elementos eles tendem o quê? A procurar atingir o octeto. Então, elementos que estão mais perto de atingir os 8 elétrons, eles tendem a atrair elementos para si. Lembra lá da seguinte regra. Quem é rico vai ficar mais rico, quem é pobre vai ficar mais pobre.
Já diriam as meninas, a antiga banda aí de axé. Então, o rico cada vez fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Então, flúor tem 7 elétrons na camada de valência, é rico. Ele vai ficar o quê? Mais rico e vai ir para 8 elétrons. Então, ele tem o quê? Capacidade de atrair elétrons. Então, em uma linha, num período, o aumento da eletronegatividade vai o quê? Para a direita. E numa coluna, ele vai então de baixo para cima. Então, por quê? Porque esses elementos aqui eles têm tendência a o quê? A atraírem mais elétrons para si durante ligações. Essa propriedade, então, que ela não é definida para os gases nobres, porque gases nobres já são completos por si só, já são ricos, já são ali nobres, como diria o nome deles. Beleza? De maneira esquemática, então, pode-se indicar a variedade da eletronegatividade na tabela periódica da seguinte forma. Então, a eletronegatividade vai crescer então no sentido da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. Professor, tem como a gente decorar quais são os elementos mais eletronegativos? Tem o seguinte macete. Se chama von Klebriste. O que seria o von Klebriste? O que seriam isso? Isso aqui são elementos. Aqui a gente tem o que? O flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, iodo, enxofre, fósforo. Essa é a ordem que cresce, então, a ordem crescente de eletronegatividade. Beleza? Então, isso era o que a gente tinha para ver na aula de hoje. E desejo para vocês bons estudos. Tchau com Deus. Até a próxima. Falou, moçada!